Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o Stefan Zweig, que foi um escritor austríaco de origem judaica, nascido em 1881, falecido em 1942, na sua casa em Petrópolis, no estado do Rio, aqui no Brasil, onde se suicidou junto com a esposa, deprimido com a expansão do nazismo pela Europa. Eu sou de Petrópolis e, mesmo não morando lá há muito tempo, eu sempre ouvi falar da casa do Stefan Zweig, mas era só uma casa onde um escritor tinha se suicidado. O máximo que eu tinha ouvido falar do Stefan Zweig era que ele que cunhou aquele apelido Brasil, País do Futuro, que aliás é o título de um dos seus ensaios mais famosos. E eu tinha esse autor como um ensaísta, uma espécie de filósofo, sociólogo, biógrafo, algo desse tipo, né? Ele não me chamava muito a atenção. E recentemente eu comecei a ver aqui nos vários canais do YouTube muita gente mencionando seu nome, comentando alguma obra dele. O nome volta e meia está surgindo aí. Isso atiçou minha curiosidade e foi só então que eu fiquei sabendo que ele tinha escrito obras de ficção. E descobri que ele não só escreveu ficção, como nos anos 30 ele chegou a ser o escritor mais vendido e traduzido do mundo. Além disso, ele teve uma amizade da vida inteira com o Freud, que o considerava o melhor escritor para desvendar a alma feminina. E ele era comparado pelo Freud até com o Dostoiévski. Mas o Freud dizia que ele era melhor que o Dostoiévski, porque o Dostoiévski era perverso com a gente, né, com nós leitores, porque ele nos fazia sentir a dor dos personagens. E o Zweig fazia o mesmo, só que de forma benevolente e afetuosa, coisa que o Dostoiévski não faz, né? Ele embrulha e manda. E eu resolvi então conhecer a escrita desse autor e comecei com esse livrinho, 3 novelas femininas da Zahar. Como o próprio título diz, são 3 histórias, e a primeira delas é Medo, de 1913, que no original alemão a palavra seria melhor traduzida como angústia. E ele conta a história da Irene, que é uma mulher que tem uma vida tão perfeita que acaba sendo chata. Ela é casada com um promotor público, tem uma vida de madame, tem babás para os filhos, então ela passa seus dias em visitas, em compras, em eventos culturais. E numa ida à ópera, ela conhece um músico, acaba se envolvendo com ele, pelo simples prazer de ter uma aventura. Ela não sente nada, mas ela quer fazer alguma coisa para sair daquela vida entediada que ela tem. E ela mantém esse caso secreto de todas as formas possíveis. Ela sai escondida da casa dele porque ela não quer perder a vida que ela tem. Mas um dia, saindo do apartamento dele, ela é interceptada na rua por uma outra mulher que diz que sabe o que ela foi fazer ali e começa a chantageá-la de forma cada vez mais agressiva, causando na Irene uma sensação, né, crescente de mal-estar, de incômodo, de ansiedade, de apreensão, aquela sensação de sufocamento constante. E esse medo acaba se tornando uma espécie de síndrome de pânico. Ela não sai mais de casa e isso começa a chamar a atenção da própria família, porque antes ela vivia na rua, e ela então passa a imaginar o fim daquela história toda, né? Porque não tem outro jeito. Vai chegar uma hora que ela não vai ter mais como pagar os valores cada vez maiores que a chantagista exige, e o marido vai acabar descobrindo tudo, né? O fim é inevitável e está cada vez mais próximo. A essa agonia dela, piora ainda com a preocupação do marido. E ela começa a imaginar que ele já esteja desconfiado da traição e esteja esperando apenas que ela confesse a situação para ele. Ela procura desesperadamente prever qual vai ser a reação do esposo ao descobrir
esse seu pecado, né? E fica então naquela angústia torturante, se conta ou se deixa ele descobrir pela boca da chantagista. Essa novela tem uma grande reviravolta no final, e o final é surpreendente. Eu, pelo menos, não imaginei. E tem um clima de suspense que é fantástico, é digno de um filme de Hitchcock, né? Seria perfeito se fosse filmado por ele. E por falar em filme, a obra já foi adaptada diversas vezes para o cinema, sendo a mais famosa uma versão de 1954 com a Ingrid Bergman. A segunda história do livro é Carta de uma Desconhecida, de 1922, que é narrada em primeira pessoa e, como o próprio título já diz, trata-se de uma carta. Tudo começa quando um famoso escritor chega em casa no dia do seu aniversário, voltando de uma viagem, e no meio da correspondência ele encontra uma carta bem diferente, gorda, sem endereço, sem nome do remetente. Curioso, ele abre a carta, começa a ler, e a autora da carta se dirige a ele como se já o conhecesse há muitos anos. Ela diz que ele é tudo que ela tem e que sempre o amou, embora ele nem ao menos saiba quem ela é. E ela começa então a contar eventos acontecidos desde a infância dela, quando ela o viu pela primeira vez, e a partir desse momento ele se tornou o objeto de adoração dela. Até o momento atual, né, toda uma vida depois. E na narrativa dela a gente vai descobrindo que em vários momentos ela acompanhou os passos desse seu amado, e com uma devoção que era quase uma obsessão, né? E mais de uma vez os dois tiveram até um contato pessoal. Mas enquanto esses momentos significavam muito para ela, para ele não passavam de um mero acontecimento casual, a ponto dele nem chegar a reconhecê-la nos encontros posteriores. É uma história sem grandes surpresas, sem final inesperado, mas ela é muito emotiva. É uma história de amor, né? Um amor ardente, intenso, fiel, devotado, mas que não é correspondido. É um texto assim, bastante lírico, bem delicado, e ele faz a gente pensar naquela frase do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, mesmo que você nem saiba disso, como é o caso que acontece aqui nessa história. Uma história dessa, claro que daria um filme, né? O filme já está quase pronto. E realmente, já em 1929, né, poucos anos depois do lançamento, já foi feita a primeira adaptação de várias delas, mas a mais famosa é de 1948, com a Joan Fontaine. Aliás, o Zweig tinha uma condição para o lançamento de suas obras. Ele só lançava as que tivessem uma condição de serem adaptadas para o cinema, porque ele achava que isso dava um dinamismo maior para a história. E a terceira delas é 24 Horas na Vida de uma Mulher, de 1927, e é uma das mais famosas obras dele. E sabe aquele ditado, o coração tem razões que a própria razão desconhece? Esse eu acho que é o ditado perfeito, é o ponto de toque dessa terceira novela. Vários fatores podem nos levar a julgar uma pessoa, né, as atitudes de uma pessoa. Preconceitos, medo do desconhecido, medo de enfrentar, às vezes, as nossas próprias deficiências. Então a gente espelha no outro o que a gente tem medo de reconhecer na gente mesmo, né? E esses julgamentos, na maioria das vezes, são errados. Porque se a gente não consegue nem mesmo conhecer a nós mesmos, como a gente pode ter a pretensão de conhecer o coração das outras pessoas? E nessa novela o Zweig mostra isso com maestria. A história se passa em uma espécie de pensão na Riviera Francesa, em que uma mulher aparentemente respeitável, casada, da noite para o dia abandona o marido e os filhos para fugir com outro hóspede, totalmente estranho, que ela tinha acabado de conhecer.
e isso se torna o assunto do momento entre os outros hóspedes ali desse local. Claro que todo mundo condenando a conduta dela, acusando a mulher por ter feito tudo aquilo de forma arquitetada, há tempos que ela já tinha ele como amante, porque ninguém seria capaz de, em apenas 24 horas, conhecer uma pessoa e se apaixonar a ponto de abandonar tudo na vida. O narrador da história, entediado e irritado com toda essa exibição de arrogância, de falsa moral, ele sai então à defesa da mulher, afirmando que é possível sim uma pessoa, a partir de um fato corriqueiro, mudar em instantes toda a sua vida. Com esse posicionamento, ele atrai a atenção de uma outra hóspede, uma senhora inglesa muito distinta, que, tocada pelo discurso dele, o procura e pede que ele ouça dela a história de um fato acontecido com ela 20 anos atrás, em apenas 24 horas, do qual ela nunca falou a ninguém, apesar de ter sido o mais emocionante acontecimento da sua vida. E aí começa então essa história dentro da história, né? Quando essa senhora, no fim do século passado, ela, cansada de tudo, após a morte do marido, ela vai para um cassino em Monte Carlo e lá conhece um jovem polonês que vai transformar toda a sua vida a partir de então, fazendo com que ela aprenda muito mais sobre a realidade da vida nas 24 horas seguintes do que nos 40 anos anteriores, como ela mesma diz. E o Zweig, ele nos coloca diretamente dentro do coração dessa senhora. Ele detalha, né, os sentimentos e toda a necessidade dela colocar para fora esse segredo que ela guardou durante tantos anos. E, ao mesmo tempo, ele detalha muito bem a tentação, os tormentos psicológicos pelos quais passa um jogador, né, um jogador compulsivo, naquele eterno ciclo destrutivo de jogo, arrependimento, que é uma coisa bem angustiante que faz a gente pensar no quanto nós somos injustos e até cruéis, né? Quando julgamos uma pessoa, seja viciada seja ela em qualquer coisa. Enfim, é um livro brilhante, muito poético, com uma escrita muito bonita, elegante, mas é simples, fácil de ler. O Zweig também tinha um posicionamento em relação à mulher bem diferente, bem mais liberal do que era habitual ali na época, né? Porque ele via os impulsos femininos, os desejos femininos como naturais. E o curioso é que, apesar de todas elas serem sensíveis e intimistas, elas têm, todas três, têm um toque de suspense bastante forte, aquele suspense que te segura e te faz querer seguir a leitura até o desfecho. Então, só com esse pequeno aperitivo, o Stefan Zweig já se tornou um dos meus escritores favoritos. Com certeza, quando eu voltar a Petrópolis, após toda essa questão de pandemia, eu vou conhecer a casa, que agora foi transformada em museu. Então eu quero deixar para vocês a dica desse escritor maravilhoso, desse livro muito bom, que é uma excelente porta de entrada para conhecer a escrita do autor. E vocês vão me contar agora nos comentários se já leram, se já conhecem o Stefan Zweig. Deixa aí sua opinião sobre esse livro, sobre outros livros dele, ou se tem vontade de conhecer a escrita do autor. Espero que tenham gostado, deixem aí seus comentários, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Eu vou deixar o link também para a compra desse livro pela Amazon na caixa de descrições. E deixo um grande abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo.